Olá, esse é o Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Meu nome é Guaraci Araújo, este é o 7º volume do podcast e hoje eu quero falar um pouco mais com você sobre história. Qual é a história da extrema-direita? Como que ela veio a ser? Como que ela se desenvolveu? Como que ela chegou até nós? Bom, essa história começa como a história da vida política, tal qual nós entendemos e percebemos hoje, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, à medida em que ela modifica o status da vida política no nosso mundo, indicando que os reis serão depostos, que os reis deixarão de existir em prol da soberania do povo, a Revolução Francesa é um marco definitivo na história política ocidental. E no contexto da Revolução Francesa, designou-se ao lado direito como aquele lado que estaria ligado à chamada preservação da ordem, enquanto que o lado esquerdo é associado a uma transformação, um progresso, uma modificação. Desde então, os termos esquerda e direita passaram a servir para nos dar uma espécie de compreensão básica, uma espécie de mapa, por assim dizer, né, que é o que eu chamo de leque ideológico. A gente consegue, a partir dessas duas categorias, entender toda uma série de formas de expressão, de atuação, de vida política, que os partidos encarnam e que as ideologias nos mostram. A gente pode falar que a vida política ocidental, desde então, se divide em torno de 5 grandes patamares. Quais são eles? A extrema esquerda, que tipicamente advoga uma superação da vida política por meio de uma revolução. A centro-esquerda, que está muito associada ao que nós chamamos de social-democracia. A centro-esquerda tenta produzir efeitos de melhora da vida da população em geral, progressivamente, paulatinamente. Ela persegue não uma revolução, ela persegue uma sociedade mais justa. O centro político é aquele lugar onde, tipicamente, você tem uma postura mais flexível, negociadora. O centro político tenta, muitas vezes, compatibilizar demandas da esquerda e da direita. A centro-direita é também uma direita flexível que tem, evidentemente, um projeto, um plano, uma agenda à direita, mas que tem disposição em negociar, em discutir, em participar da vida política como um participante autorizado e legítimo. E, enfim, a extrema-direita é antipolítica em sentidos importantes, assim como a extrema-esquerda, e se do lado da extrema-esquerda a imagem é de uma revolução, do lado da extrema-direita a imagem é de uma superação da política democrática por meio do surgimento de um líder autoritário. E dentro do leque ideológico nós podemos nos posicionar muito bem assim. Essas descrições aqui são descrições básicas que capturam bem, eu acho, o que é a especificidade de cada uma dessas posições na vida política. Extrema-direita e extrema-esquerda são, obviamente, extremismos. A extrema-direita, ela surgiu expressando a voz de alguns daquelas grupos, de algumas daquelas pessoas que foram desalojadas do poder, desvalorizadas, que perderam poder com a transformação da vida política, de uma vida política de monarquias, como era essa Revolução Francesa, para uma vida política centrada em democracias, repúblicas, como vai se tornar depois da Revolução Francesa. Houveram derrotados nessa história. Gente que perdeu, por assim dizer. Existem 2 importantes derrotados na história que vai levando ao surgimento da extrema-direita, porque ao longo da Revolução Francesa e depois, aristocratas e milicianos, ou seja, pessoas que tinham uma posição de nobreza nas monarquias e pessoas que eram especializadas em armas, em fazer guerras, essas pessoas foram desvalorizadas pelo modelo que surgiu a partir da Revolução Francesa, que nós chamamos simplesmente de democracia representativa. Por quê? O aristocrata, aristocrata é aquele que acha que é melhor que todo mundo. Ora, uma sociedade baseada na igualdade política das pessoas é uma sociedade inadmissível para um aristocrata.
Em segundo lugar, o miliciano. O miliciano quer um mundo no qual ele possa vender o seu serviço, um mundo no qual o Estado não tente monopolizar a capacidade de violência legítima, ou seja, de violência contra os violentos. Para o miliciano, um Estado democraticamente estruturado é uma péssima ideia, ele ganha menos dinheiro. Bom, isso desde o início da história da extrema-direita até a atualidade. A gente vai voltar a falar disso. Bom dia.